Senhora deputada, senhores deputados, vamos então dar início à segunda audição. Temos connosco a doutora Sara Matos, que está indigitada para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, a dita CIMEC. Já esteve connosco recentemente, porque está em funções atualmente, não é? Doutora Sara, faz uma intervenção inicial de apresentação, depois fazemos a parte de perguntas e respostas, está bem? Então, quando quiser, faz favor. Então, Sr. Presidente, senhora e senhores deputados, muito grata pelo convite para comparecer mais uma vez aqui perante vós para o exercício de um cargo, um novo mandato que muito me honra. Ora, para mais, estando em funções, não pretendo infligir sofrimento, diria, enfim, desnecessário, percorrendo o meu currículo de les a les, que foi de resto partilhado com os senhores deputados, mas destacaria apenas a feliz circunstância de procurar aliar no exercício deste cargo um domínio, diria, mais teórico destas matérias, sem perder de vista também a prática. Isto decorre fruto de uma contínua atividade de investigação na área do direito público e da contratação pública há quase 15 anos, bom dia, e da docência também como assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa há mais de 10 anos. E nestas lides tenho lecionado precisamente matérias como direito administrativo, direito dos contratos públicos, entre outros, não só na licenciatura, mas também em cursos de pós-graduação, dinamizados na faculdade, na Ordem dos Advogados, junto de outras entidades adjudicantes, cursos de formação avançada, etc. Esta minha experiência também decorre, e aqui, pensando já na vertente prática, decorre da minha atividade de advogada e exercendo também consultoria e da circunstância de ter integrado também os quadros de uma entidade adjudicante, portanto sujeita também ao Código dos Contratos Públicos, em particular o Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, e desde 2021, precisamente, a própria Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, a dita CIMEC. Sendo este um projeto diferente e absolutamente singular, que tive o gosto de ver nascer, sendo então presidido pela professora doutora Ana Gouveia Martins, a quem deixo uma justa homenagem pelo trabalho realizado, bem como a amizade que me dedicou, a par dos demais vogais, sem esquecer também o doutor João Silva Lopes, cujo contributo também merece um justíssimo reconhecimento. Portanto, apresentações feitas, diria que o modo como perspectivo aqui o exercício de um novo mandato é o de um crescimento e uma evolução que se pretende ser, naturalmente, um crescimento e uma evolução continuada e sustentada num amplo diálogo, desde logo, intramuros, mas também extramuros. Intramuros, diria, no próprio seio da Comissão Independente, que tenho o gosto de integrar desde o primeiro dia e que já conhece uma composição, de resto recentíssima, diferente, colhendo a experiência e a visão de 4 individualidades que, cada uma por si, com percursos riquíssimos, trazem para o desempenho da missão legalmente confiada a esta Comissão, enfim, um saber e uma experiência também alargadas. Portanto, convém não perder de vista que esta Comissão, que o trabalho e a missão que lhe é legalmente confiada, se encontra sob os ombros de meros 5 elementos. Dizia também, esta visão de diálogo, este crescimento que pretendo, também se traduz aqui numa perspectiva extramuros. E aqui focar-me em apostar e desenvolver relações que, do ponto de vista da colaboração institucional, desde cedo mantivemos com outras instituições. Refiro-me, e aqui sem preocupações de exaustividade, ao INPIC, à Recuperar Portugal, também ao Tribunal de Contas, caso em que merece também um justo tributo o seu presidente cessante, o Dr. José Tavares, bem como a sua sucessora, a doutora Filipa Urbano Calvão, que muito admiro.
E, de resto, evidentemente, os governos que já fomos, com os quais já trabalhamos e vimos trabalhando, com os quais sempre mantivemos contactos assíduos, desde logo com a Presidência do Conselho de Ministros, participando em processos legislativos em curso e que vêm sendo disputados. Portanto, o que pretendia aqui, enfim, deixar claro, é que não almejo de facto qualquer disrupção, longe disso, na atividade da Comissão, que pontual e escrupulosamente vem cumprido, não pretendo fazer aqui uma defesa de honra, mas já o fazendo, vem cumprindo os seus variados propósitos e a missão que lhe é confiada, destacando-se a emissão dos seus relatórios semestrais, o último dos quais tivemos o gosto de apresentar aqui nesta casa há cerca de 3 meses, e, portanto, onde procuramos deixar em cada momento um retrato o mais fiel e atual possível da contratação abrangida pelas medidas especiais de contratação pública. Dito isto, também tenho de o dizer, não me acanharei perante a necessidade de, quando necessário for, enfrentar os desafios, entropias que surjam no contexto da execução da atividade desta Comissão. E, portanto, com este espírito, proponho-me a colocar desde já o dedo na ferida, abordando alguns dos desafios que se perfilam no futuro. Desde logo, dinamizar o recurso às medidas especiais de contratação pública num setor absolutamente crítico nos tempos que correm no nosso país, qual seja o setor da habitação. E aqui temos em mãos, convém não perder de vista, temos em mãos um acompanhamento do regime especial de empreitada concessão-construção, que também foi confiado a esta Comissão. E, portanto, o que decorre deste, o que constará do nosso próximo relatório semestral é a celebração de 7 contratos ao abrigo deste regime especial, num valor total que ronda os 18 milhões de euros. Sendo certo que, como sabemos, estes projetos, eufemisticamente falando, levam o seu tempo, e, portanto, contam-se já, não em sede de contratos já celebrados, mas procedimentos, contam-se já muitos outros disseminados pelo país fora. Destacaria, sem preocupações, enfim, de exaustividade, o concurso para a desalinizadora no Algarve, num valor que ronda os 108 milhões de euros. A empreitada concessão-construção no município, várias empreitadas no município de Oeiras, com um preço base na ordem dos 62 milhões de euros. A este projeto se acrescem ainda outros dispersos pelos municípios deste país, rondando os 10 milhões, 4 milhões, etc. Portanto, neste contexto, pretendemos acompanhar de perto a aplicação deste regime, conhecer as suas dificuldades e também promover, já se encontra inscrito no nosso plano de atividades para o próximo trimestre, um amplo debate em torno da contratação pública no setor da habitação. E, dito isto, outro dos desafios que enfrentaremos serão as novidades que fervilham a cada momento em matéria de contratação pública. Ainda agora, aqui à espera, consultando o Diário da República, mais uma alteração em matéria, foi hoje aprovada em matéria de projetos financiados e cofinanciados, a dispensa de revisão projeto. Mas não só, temos, e isto eu dizia que é para ontem, é verdadeiramente para, neste caso para anteontem, a recentíssima revisão da Lei 30/2021, a lei que incorpora as medidas especiais de contratação pública, operada pela Lei 43/2024. E esta acabou de entrar em vigor dia 16 e o seu propósito, o seu alcance têm sido também bastante discutidos. Por outro lado, outro desafio, o processo de revisão das diretivas europeias sobre contratos públicos, lançando agora a Comissão Europeia uma consulta pública para o efeito e em que a Comissão Independente também não hesitará em participar. Neste processo de revisão, isto obrigará a prescrutar e a refletir sobre alguns dogmas da contratação pública portuguesa. Por exemplo, colocar um ponto final na contratação excessivamente ancorada no mais baixo preço, enfim, descurando aqui outros aspectos, designadamente considerações ambientais, sociais, precisamente, em linha também com outro imperativo que se coloca sobre o nosso país, que é o de dar cumprimento e uma cabal execução, não só aos fundos eurocomunitários, como naturalmente nunca se perde de vista, para mais nesta casa, mas também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU.
E, portanto, nesta medida, isto é algo que vai surgir a propósito da revisão das diretivas, bem como a criação e incorporação de critérios, de forma mais acabada, de circularidade e de contratação de proximidade no Código dos Contratos Públicos. Como os incorporar sem comprometer, sem beliscar o direito europeu? Estou a concluir. Enfim, isto são muitos desafios, de facto, podia tirar aqui amanhã para os apontar, mas não resisto só, e com isto me calo, e dar-vos-ei justamente a palavra, uma revisão, porque é ainda desta semana, precisamente, uma revisão que se perspectiva a curto ou médio prazo do Código dos Contratos Públicos a pretexto de um parecer fundamentado que foi remetido pela Comissão Europeia ao Estado português quanto ao incumprimento das matérias da subcontratação. E esta é uma matéria que me é especialmente cara, porque já tenho investigado e escrito, enfim, sobre estas temáticas e sobre a conformidade e a exigibilidade de se flexibilizar este instituto na nossa legislação. Bom, há sempre espaço para aprimoramentos, desde logo do meu ponto de vista, a gestão do tempo, e, portanto, enfim, coloco-me ao dispor para qualquer questão que tenham por pertinente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sara Matos. Agora vamos entrar na fase do aprimoramento, então, porque é a fase em que os seus deputados vão colocar perguntas e vão contribuir exatamente para esse aprimoramento. É o Partido Socialista que inicia. O Sr. Deputado Ricardo Costa. Não, o Sr. Deputado, faz favor. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, Sras. e Srs. Deputados, doutora Sara Matos. Agradeço-lhe a exposição que nos fez aqui. Felicito-a pelo trabalho que tem vindo a fazer. Quanto ao seu currículo, não nos oferece qualquer reparo, tem um currículo que se adapta perfeitamente às funções, como também aqui referiu, já conhecemos de ter estado aqui connosco. Analisando aquilo que nos trouxe, que nos disse, há aqui 2 ou 3 reflexões que é preciso fazermos. Esta comissão foi criada na sequência da aprovação da Lei 30 de 2021, que aprovou as medidas especiais de contratação pública, e o objetivo dessa lei foi exatamente, havia um conjunto de obras que tinham prazos apertados e, como tal, foi preciso criar condições para que essas obras se fizessem em condições de rapidez e que também em segurança, que houvesse o mínimo de riscos. E o que importa neste momento avaliar é se estão a ser conseguidos esses objetivos, porque todos os dias cada dia que passa é menos um dia, e o PSD, quando chegou ao governo, disse que tudo se ia resolver muito depressa e que as coisas estavam muito atrasadas, e afinal continuamos a ver notícias, nomeadamente ainda ontem vi num jornal um grande empresário, isto não é nenhuma crítica, é uma constatação, todos nós lemos jornais, um grande empresário do Norte ontem dizia que se não tiver mão de obra, e eu não sei qual é a conotação política desse empresário, que se não houver mão de obra, não há medidas de contratação pública que lhe valham, porque será um desastre o PRR. Era um empresário do Norte de grande referência que dizia isso. A DST, aliás, passo a publicidade, a DST que dizia que não há medidas de contratação pública que lhe valham, isto sou eu que estou a acrescentar, não foi ele que disse, mas que não haverá milagres e o PRR será um perfeito desastre, DST, será um perfeito desastre. A questão que se coloca é, o tempo urge, o 2026 está já aí. Eu olhei para os números na área da habitação, há muita, aquilo que são, passada a parte burocrática, agora estamos na fase de construção mesmo, faltam milhares de casas financiadas pelo PRR, a questão burocrática estará ultrapassada naturalmente, tem os seus timings. Como é possível nós cumprirmos o objetivo? É uma pergunta que lhe deixo. Como é que as medidas de contratação pública foram certamente ultrapassadas, mas agora como é que nós conseguimos cumprir? E esta pergunta, naturalmente, é uma reflexão para si, é uma reflexão política para todos nós. E depois queria também questioná-la há uma crítica que é feita pelo Tribunal de Contas à CIMEC,
que diz que a vossa fiscalização é pontual e nem sempre, que podia ter outros contornos, que também o seu comentário ao Tribunal de Contas. Como sabemos, o Tribunal de Contas tem sempre estas análises, e qual é a sua opinião sobre esta análise do Tribunal de Contas? E depois gostaria também de saber se o seu balanço, passado este tempo de trabalho, se acha que a CIMEC tem cumprido a sua função e se acha que, em termos de legislação, há algumas medidas que nós devemos apontar para o futuro para agilizarmos os procedimentos na área da contratação pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder, a doutora Sara Matos, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões, de resto, muitíssimo pertinentes. Ora, diria, começando pela última, até porque esta quadra natalícia convida aqui a um período de autorreflexão, não é? De melhoramento. Começando por esta última, um balanço do cumprimento das funções legalmente confiadas a esta Comissão. Fazendo aqui enfim, isto coloca-me numa posição de falar com falsa modéstia, não é? Porque a integro desde o primeiro momento, mas eu penso que o balanço que tenho a fazer é um balanço positivo. Claro, não estamos isentos de críticas, como nenhuma organização nem instituição estará. Evidentemente, há sempre espaço para melhorias, para novas dinâmicas, novas iniciativas e espaço, de facto, a melhorar. Ainda na última audição havida da Comissão em pleno, também se abordou isso, não é? A questão de, por exemplo, quanto aos tempos, quanto ao conteúdo do relatório, dos relatórios semestrais que vamos apresentando. Isso foi enfatizado. Mas, dizia, este balanço é, a meu ver, genericamente positivo, não obstante as críticas, de facto, que já têm surgido aqui a lume, porque penso que convém não perder de vista que este órgão, esta Comissão Independente, foi criada como um contrapeso para um regime que foi desenhado para ser mais ágil, mais flexibilizador da contratação pública em setores considerados cruciais na nossa economia e no relançamento dessa economia e para o nosso país. E, portanto, como contrapeso, tem aqui também este aspecto também dissuasor quanto à prática de qualquer fenómeno, enfim, designadamente corrupção ou outras patologias diversas. A propósito neste espírito de balanço, temos feito, enfim, várias iniciativas, desenvolvido várias ações de acompanhamento, fiscalização. Ações de fiscalização são, enfim, por inerência mais escassas, mas convém não perder de vista também e é algo que enfim, não é particularmente destacado no relatório que o Sr. Deputado citou do Tribunal de Contas, e com maior respeito por essa instituição, mas conviria aqui sublinhar é que foram oportunamente sinalizados no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto relatórios desta Comissão, primeiro 43, depois 60, depois 70, depois 56, totalizando cerca de 230 procedimentos em que diagnosticamos, pela análise dos dados e do acervo, que é vastíssimo, que temos em mãos, diagnosticamos que entre o número de entidades convidadas e o número de propostas recebidas pelas entidades adjudicantes, parecia haver algum desfazamento, ou seja, apesar de se estarem em causa procedimentos abertos, o número de propostas se revelava muito abaixo do expectável ou, em muitos casos, ascendendo a apenas uma proposta. E, portanto, o que fizemos foi remeter em mais de 200 procedimentos, remeter este acervo de dados e comunicar este diagnóstico às entidades com recursos, com capacidade para o efeito e com também uma vocação de auditoria, quer no setor da concorrência, quer no setor da construção imobiliária. Refiro-me, portanto, a vários ofícios que ao longo destes ciclos e destes semestres fomos dirigindo, quer à Autoridade da Concorrência, quer ao INPIC, diagnosticando precisamente e sinalizando aqui o que
poderão ser indícios de alguma patologia, porque convém lembrar que um concurso público em que a média de propostas ronda uma proposta ou duas, enfim, está longe de ser, enfim, um espaço aberto e próprio de concorrência fervilhante. Portanto, isso tem sido também algo que não é enfatizado. Enfim, as notícias já sabe que se focam sempre no que é ainda possível melhorar e não no que já está feito, mas dizia que é algo que também se enquadra nessa atividade de fiscalização, para além de outras ações de fiscalização pontuais que também já desenvolvemos. Outros aspectos aqui relacionados com outra questão que colocou e que destacaria é a questão de como é que é possível cumprir estes objetivos e esta tarefa hercúlea de executar aqui o PRR e outros fundos eurocomunitários. Ora, nem de propósito, no contexto do setor da habitação, um setor, enfim, crítico, e especialmente nos dias que correm, e que também foi destacado pelo Sr. Deputado, esta Comissão já tem refletido e tem contactado de perto com outra instituição muitíssimo relevante neste domínio, o IRU, este Instituto Público, e já vimos refletindo sobre a possibilidade de introduzir melhorias no regime das medidas especiais, por exemplo, estendendo o âmbito de aplicação do preceito dedicado ao setor da habitação. Porquê? Porque há espaço para aquele preceito acaba por se afunilar quanto à promoção da habitação, quando haveria espaço para aí contemplar não só a promoção, mas também a reabilitação e outros projetos também relevantes, e que pode ser também um aspecto a explorar, e é algo em que, para o que contribuiremos e cuja reflexão pretendemos lançar e fazer chegar, de facto, aos governantes estas propostas. Enfim, já me estou a alongar mais uma vez. Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigado, doutora Sara. É a vez do PSD, o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que cumprimentar a doutora Sara. Isto é uma audição diferente das habituais, uma vez que estamos a falar de uma reindigitação e, portanto, também à luz dessa realidade, queria ter um pouco esta conversa, porque, de facto, ainda há pouco tempo, como referiu, já aqui esteve para apresentar o relatório da própria CIMEC. Portanto, queria fazer só uma divisão muito clara relativamente àquilo que é o currículo, aquilo que apresenta em termos também de conhecimento atestado, é para nós bastante inegável da sua qualidade e, portanto, não temos nenhuma questão sobre isso. Relativamente à própria questão que referiu dos relatórios que apresentou, já fizemos essa avaliação com os possíveis melhoramentos e evolução que poderá ter. Houve, como disse, uma não disrupção do serviço e da missão da CIMEC, embora também ninguém ignora que terem saído 2 membros em 5, naturalmente que acaba por afetar um pouco aquilo que é a própria realização, naquilo que é a sua velocidade cruzeiro, que deixou de existir. Importa-nos mais falar hoje sobre alguns aspectos que também já aqui referiu para o futuro e, sobretudo, naquilo que tem a ver com a contratação pública e que tem a ver com o PRR. Há pouco referiu o nosso colega do Partido Socialista que o Governo entrou e resolvia tudo. Eu acho que já se foi dito tantas vezes isso que nunca foi encontrado nenhuma frase para sustentar essa alegação. Mas, de facto, tem resolvido muitas coisas. E uma das questões que resolveu, e eu também já aqui o disse e, portanto, reitero, com uma colaboração leal do Partido Socialista, teve que ver exatamente com a aprovação da Lei 43/2024, que visa simplificar, acelerando, sem detrimento da transparência necessária, que é importante. E quero ainda fazer uma referência adicional. Ontem mesmo o Dr. João Leão, creio que até em resposta à deputada Mendes Godinho, na sua audição enquanto juiz do Tribunal Europeu, referiu que era necessário que o Banco Central e o Tribunal de Contas Europeu tinha isso bem presente, que era necessário agilizar processos com o PRR. Até acho que referiu 0 burocracias ou menos burocracias.
E, portanto, é para nós uma nota muito importante, porque temos ouvido algumas notas diferentes relativamente àquilo que é o propósito da Lei 43 de 2024, que vem dar instrumentos importantes para o Estado, para a administração local, com benefício também direto para as empresas, para simplificar e para acelerar. Muitos poderão preferir o caos, poderão preferir a não execução, poderão até preferir que o Estado português perca dinheiro e que os contribuintes percam dinheiro e oportunidade. Nós estamos exatamente no caminho diverso e ainda bem que ontem alguém que é suspeito de, naturalmente, estar afeto ao atual Governo, que está no Tribunal de Contas Europeu, que tem, naturalmente, também uma preocupação muito grande naquilo que tem a ver com a transparência e com a isenção e com o rigor, tenha dito aquilo que disse da necessidade da agilização de processos para não perder, naturalmente, quaisquer fundos europeus. E, portanto, essa nota eu queria dar. Também fez mais alguma coisa, e aqui foi o Governo em específico que o fez, que a doutora Sara já também fez referência, que foi hoje mesmo publicado no Decreto-Lei, aquilo que tinha sido já decidido há 2 semanas em Conselho de Ministros, que era o fim da obrigatoriedade da revisão de projeto, exatamente neste tipo de contratos. Porquê? Exatamente para podermos, mais uma vez, sem descurar o rigor e a transparência, podermos ter projetos mais acelerados. E, de facto, é na habitação que há um problema. Como sabe, já que falamos em Governo, o que é que encontrou, o que é que não encontrou? Encontrou um propósito de 26 mil habitações suborçamentado e, portanto, já teve que haver um reforço para esse mesmo objetivo e já reforçou em mais 33 mil habitações. Não há dúvida alguma que é necessário as habitações e é necessário os trabalhadores. E, por isso, também já está previsto pelo Governo de ter um meio mais expedito para que, até na questão da imigração, que eu creio que também poderia lateralmente estar a falar, poder para os projetos PRR fazer. Portanto, há uma preocupação, desde a primeira hora, sem esconder quais é que eram as dificuldades, de tentar encontrar todas as soluções, todos os mecanismos legais para poder dar essa resposta. Mas agora temos aqui outras preocupações e, muito rapidamente, queria que pudesse desenvolver um pouco mais, porque fiquei bastante agradado com aquilo que a doutora Sara Matos disse relativamente à possibilidade da CIMEC ser mais interventiva naquilo que tem a ver com o direito ainda a constituir. E, portanto, designadamente relativamente às diretivas da União Europeia, se nos pode dar aqui também algum sinal de qual é a intervenção da CIMEC, em termos até pedagógicos, muitas vezes, na formação ou daquilo que é a interligação, referiu entidades nacionais, talvez valha a pena também a administração local, porque tem um impacto muito grande naquilo que é a contratação pública e este tipo de medidas. Se pensa também nessa posição, evoluir a CIMEC para um estado de maior aprofundamento da formação e da interligação com as entidades locais e também o que pensa relativamente àquilo que já se conhece da revisão da contratação pública através das diretivas da União Europeia que estão para revisão. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, doutora Sara Matos, faz favor. Muito obrigada. São 6 minutos, doutora Sara. Percebido. Sr. Deputado, muito agradeço as suas observações e as questões que me dirigiu. Começando por esta última, de facto, e aqui também conviria, e também pegando no que, nas suas considerações iniciais, conviria aqui este pretexto de distinguir, destrinçar, de facto, esta indigitação a título pessoal do que vem sendo o trabalho desenvolvido pela Comissão. Portanto, a título pessoal, posso dizer que, da minha parte, modestamente, ainda ontem eu foco-me, de facto, nesta, e tenho para mim, desde o início, desde a minha primeira audição em 2021, que o disse, ainda sem comissão independente formalmente constituída, não é? Que o disse, que para mim, desde cedo se afigurou determinante esta vocação pedagógica a emprestar esta comissão. Porquê? Porque, de facto, também desde cedo entendemos que já há no panorama, no nosso ordenamento, outras entidades com outras vocações, marcadamente com uma vocação de auditoria ou de fiscalização a emprestar e, portanto, centrar-nos-íamos neste desiderado.
Ora, da minha parte, ainda ontem, precisamente, dinamizei uma ação de formação, uma conferência na Faculdade de Direito, que contou com mais de 60 inscritos, precisamente sobre estas alterações introduzidas pela Lei 43/2024. E, portanto, foi um espaço de aprendizagem, de parte a parte, também de debate, e quanto a estas soluções, eu diria que, sendo genericamente saudar, e também já o disse na última audição à vida, portanto, importa frisá-lo, sendo genericamente saudar aqui soluções que emprestem algum dinamismo, alguma agilização no que é o atual panorama da urgência de executar fundos europeus, eu diria que nunca poderemos olvidar que estas medidas de natureza transitória, com uma vocação marcadamente circunstancial, são apenas parte da solução. Não se trata, a meu ver, salvo devido respeito nesta casa, não se trata, a meu ver, de uma resposta acabada, mas talvez da resposta possível. Possível, tendo em conta que se foram diagnosticando algumas entropias ou nos procedimentos de formação dos contratos, e em particular atendendo aqui à criação deste regime de fiscalização prévia especial no decurso do procedimento, ou já no decurso da execução dos contratos, e aqui atendendo agora ao regime da arbitragem e também o regime específico de levantamento do efeito suspensivo possível. E, portanto, estes casos são aspectos, lá está, não creio que resolverão o problema ou dinamizarão aqui uma execução absolutamente determinante ou muito mais célere aqui dos fundos europeus, mas, sem dúvida, que são parte da solução. Nesta perspectiva de que, e também modestamente, e à escala das medidas especiais de contratação pública, também tem sido outra das críticas que é apontada, a questão da adesão ou não, cada cêntimo conta. Cada cêntimo de fundos eurocomunitários que forem executados já contará. E, portanto, no que o legislador e esta Comissão independente puder contribuir para a prossecução desse fim, enfim, já me conforta aqui de algum modo, e é algo em que insistiremos sem sombra de dúvida. Ora, olhando aqui, para atender aqui outra questão que me dirigiu, no sentido de se perspectivar aqui esta Comissão como mais interventiva aqui no direito a constituir. Olharemos para e participaremos neste processo de revisão, enfim, à nossa medida, evidentemente, fazendo chegar ao legislador, quando pertinente, quando oportuno, as nossas observações de aspectos a melhorar no seio da contratação pública e, evidentemente, também no que é a nossa área de atuação e o escopo das medidas especiais de contratação pública. Não é longe de nós, enfim, sobrepor-nos aqui a outras entidades com também uma vocação mais abrangente. Mas era o que dizia na minha exposição inicial, não nos acanharemos ou encolheremos perante a possibilidade de poder servir, enfim, e dar o nosso contributo quanto a aspectos a melhorar, seja no regime legal, seja também na própria mudança de cultura no nosso país, quanto, em particular, à alternância entre procedimentos, se calhar entre procedimentos mais fechados, em particular o ajuste direto ou a consulta prévia, em detrimento de procedimentos abertos, a resistência à mudança também a incorporar os tais critérios de natureza ecológica, de natureza social, que vão surgindo a lume e que, de facto, não têm grande acolhimento num panorama nacional, lamentavelmente. Isto tudo prende-se com implica aqui, a meu ver, uma mudança de cultura. E eu penso que estas soluções, como a aprovação deste diploma, dispensando a revisão de projetos, ou da Lei 43/2024,
como dizia há pouco, não são uma resposta total, são parte dela e outra parte ficará para outra velocidade, ou seja, uma reflexão mais profunda sobre a contratação pública que temos e a que queremos para o futuro. Enfim. Muito bem, doutora Sara. Segue-se o grupo parlamentar do Chega, é o senhor deputado Eduardo Teixeira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aos colegas, cumprimentar também a Sra. Doutora Sara Matos. Já nos conhecemos destas audiências e destas audições e precisamente começava por aí. Nós estivemos presentes na última audição que teve na apresentação do relatório da Comissão, que estava disponível, que era referente ao segundo semestre de 2023. Nós estamos no final do ano de 2024, já deveria ter entrado então um relatório referente ao primeiro semestre de 2024 e, portanto, eu diria que vem prestar provas e bem, apresentar o seu currículo, apresentar o seu trabalho, mas eu diria, e peço desculpa por dizer desta forma, algo descalço, porque não apresenta o que fez durante o ano de 2024, nestes 6 primeiros meses, que eu acho que era devido à apresentação do relatório à Comissão de Economia, que é a entidade competente, e ao Parlamento Nacional, e, portanto, pergunto porque é que não foi feito, porque é que há este desfazamento na apresentação dos relatórios na Comissão, e o que dificultou de alguma forma a correção de situações que o ano de 2024 é um ano, até por causa do que foi falado dos fundos comunitários, dinâmico, muito dinâmico, e tem que existir também na parte dos deputados o total escrutínio e o total acompanhamento com as informações que nos deve prestar. Gostava também de falar um pouco, falou da sua experiência, dos 3 anos de acompanhamento da contratação pública. O que é que acha que pode melhorar para conseguir compatibilizar a necessidade de decisões e implementação de projetos de forma mais expedita para atingir os objetivos de investimento desejados pelo país e para aproveitar ao máximo os fundos comunitários e simultaneamente, porque isto também é parte, porventura, importantíssima, se não a mais importante, dissuadir a existência de fraudes na utilização dos fundos. Eu faço essa pergunta porque, como é sabido, esta Casa aprovou a dispensa do visto prévio sob parecer desfavorável do Tribunal de Contas, que não foi favorável a essa dispensa. Aliás, foi dito que esse não é o problema, porque demora 10 a 15 dias no máximo. 10 a 15 dias, foi dito pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas que não era esse o problema, e eu gostava de saber qual é a sua opinião acerca desta dispensa da fiscalização preventiva por parte do Tribunal de Contas, e também, porque estamos a falar de fundos comunitários, estamos a falar da missão de acompanhar e fiscalizar os procedimentos adotados, bem como o cumprimento das exigências de transparência e imparcialidade, e estou a citar a missão da QIMEC. Perguntar-lhe que perspectivas tem para a completa execução do PRR, como medida muito importante para o desenvolvimento do país, mas não pode ser de qualquer forma, como todos sabemos, e não pode ser com fraude, e isso ainda esta semana, com a entrada em vigor das novas regras que têm a ver com o visto do Tribunal de Contas, mas também este que nos falou da revisão prévia que foi publicado ontem em Diário da República, torna alguma permeabilidade, alguma situação que possa ser mais complexa, e, portanto, saber também a sua opinião em relação a esse assunto. Visto que a votação é sexta-feira, se estou desejar-lhe felicidades na votação, não sabemos se será eleito ou não, mas se for eleita, fica aqui com um problema, é que tem que prestar esta Comissão o relatório que não prestou até junho deste ano 2024, e é muito importante para a nossa missão enquanto deputados desta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Para responder, a doutora Sara Matos,
São 5 minutos, faz favor, Sr. Doutor. Esteja à vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, enfim, tenho a dizer que há pouco já, desde logo agradeço-lhe as suas observações, também o puxão de orelhas, que compreendo e do qual também não pretendi aqui escapulir, na medida em que há pouco também o sinalizei quanto à necessidade de emitir o relatório com mais celeridade. Em todo o caso, tenho a dizer que o pedido, de facto, já o explicitei na última comissão, mas sublinho, os dados e o acervo de dados que temos em mãos provém de duas entidades distintas, o INPIC por um lado e o Tribunal de Contas por outro, sendo certo que pedimos os dados relativamente ao primeiro semestre de 2024, antes de 15 de julho, pedimos para serem partilhados connosco a 1 de setembro, enfim, tendendo a que, também respeitando o modo de funcionamento das instituições e o período, enfim, de férias em causa, sendo certo que, e foi isso que fui consultar há pouco, a 5 de dezembro 5 deste mês, ainda estávamos a receber dados que se encontravam, enfim, viciados ou incompletos ou pouco estruturados e que não nos permitiam, de facto, chegar a conclusões que pretendemos que sejam mais fidedignas e que incorporem um retrato fiel do que é a contratação pública das medidas especiais. Por outro lado, também convém não perder de vista que ainda agora, esta manhã, está a ser apresentado, e em particular, há pouco o Sr. Deputado Marco Claudino falava desta instituição, está a ser apresentado um relatório da contratação pública de 2023 por parte do Tribunal de Contas Europeu, e está a ser apresentado hoje. E, portanto, é relativo a 2023. Claro que a nossa escala é outra, evidentemente, mas, de facto, esta análise estatística e da nossa parte, esta dispersão em completude de dados torna essa tarefa, enfim, mais árdua. Em todo o caso, é um daqueles aspectos a melhorar e, sendo certo, e com o meu compromisso de que esse relatório conhecerá a luz do dia ainda este ano. Estamos a trabalhar para isso e nem foi pelo puxão de orelhas, mas já se encontra em fase de discussão e revisão final. Portanto, fica aqui também esse compromisso. Agora, relativamente à questão da dispensa de visto prévio. Como dizia há pouco, de facto, não se trata, em rigor, de uma dispensa, enfim, é apenas a previsão da possibilidade de se produzirem efeitos, quer materiais, quer financeiros, antes da emissão do visto. Esse não se encontra aqui, em particular, dispensado. E eu tenho aqui uma opinião bastante particular e há pouco cometi uma injustiça, falei da ação de formação que teve lugar ontem e foi coordenada também com o meu colega e amigo, Dr. Marco Caldeira. E só no seio dessa conferência, dessa ação de formação, ele tinha uma opinião se calhar mais com alguma resistência ou um bocadinho mais cética, enfim, e outros intervenientes na ação mais cética relativamente a este regime. Eu, pessoalmente, perspectivo com, enfim, alguma bondade, talvez, não quero dizer ingenuidade, mas pelo menos bondade. Bondade na medida em que creio que tem que haver também uma aposta numa responsabilização dos gestores públicos e dos decisores públicos. Em muitos casos, e dos contactos que tivemos na Comissão Independente com muitas entidades adjudicantes, o que nos foi mais do que uma vez transmitido é de que o visto prévio era um conforto. Portanto, era a melhor notícia, não é? Em termos de tranquilidade para um gestor público que tem a seu cargo, não é? A responsabilidade de executar, enfim, vários milhões, não é? Com determinados projetos de monta. Portanto, nessa medida, permitindo-se a produção de efeitos com vista na aposta nessa agilização antes da emissão desse visto, sabemos que os tempos médios de resposta são bastante favoráveis, mas também são tempos médios e não prejudica algumas vicissitudes, pedidos de esclarecimentos adicionais e etc.,
enfim, que todos sabemos que existem, e bem, não é? Para que uma instituição possa cumprir a sua missão de forma cabal, mas, portanto, e com isto concluo, mas, portanto, este regime em si mesmo, e contrariamente aqui a algum discurso, passo a expressão e com o maior respeito, de algum alarmismo social em torno de fenómenos de corrupção e tudo mais, aposta, ou deve-se fixar aqui, numa responsabilização destes decisores. E, portanto, não o vislumbro como, enfim, uma mácula aqui no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico. Pelo contrário, é parte da solução, não toda, certamente, e não a melhor, mas parte. Muito obrigado, doutora Sara. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer inscrever para a segunda ronda. Pedido de esclarecimento. Vai haver uma segunda ronda, Sr. Deputado. Se algum grupo parlamentar se quer inscrever para a segunda ronda, presumo que chega assim. Então, Sr. Deputado Marco Claudino, do Partido Social Democrata, são 2 minutos, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Esta intervenção apenas resulta da necessidade, não que eu tenha esperança de que possa sensibilizar os nossos colegas do Chega, de que fazem um péssimo serviço, já agora ao interesse nacional, quando confundem propositadamente e querem misturar regras de simplificação com fraude. A fraude e outros tipos de crime são crimes. Se a simplificação para o Chega é fraude, quer dizer algo não de quem simplifica, mas de quem analisa dessa forma as regras de simplificação. Como eu disse, ainda ontem o Dr. João Leão disse que eram necessárias. O Chega vive do caos e, portanto, se o PRR não for executado, aqui, Del Rey, vem o Chega dizer que não conseguiram executar. Se há regras de simplificação para aceleração para poder executar, o Chega é contra. É contra, mas é a favor. É a favor da burocracia, é a favor do imobilismo, é a favor de algo que a lei evita, que é ter 4 meses o concurso do metro de Lisboa parado. É a favor da suspensão de obras, por exemplo, em Braga, em que tiver uma empresa pôs uma suspensão de uma obra importante no município de Braga e pararam as obras. É isto tudo que o Chega é a favor do caos, do imobilismo e de poder apontar o dedo a quem, porventura, por não ter as regras de simplificação, acaba por não conseguir. E, portanto, era muito importante deixar isto claro, que, de um lado, existem partidos moderados de solução e, do outro, dos problemas. E o Chega está nesse plano. E, portanto, lamento muito que tenha sido o deputado Eduardo Teixeira, que é autarca também, ter feito este papel que eu acredito que não está no seu ADN, infelizmente está no ADN do Chega. E, portanto, quero lamentar muito e quero dizer que é uma posição que nós nos afastamos claramente, porque se alguém só pensa em fraude, se calhar não é aquele que... E por aqui terminou, Sr. Deputado, os 2 minutos. Doutora Sara, penso que não há grande questão para si, mas também só falo no fim. Quem é que se inscreve do Chega? Estão os 2 deputados a fazer sinal. Sr. Presidente, quem vai intervir na segunda ronda é o deputado Eduardo Teixeira. Eu queria interpelar a mesa, se o Sr. Presidente permitir. Interpelar a mesa sobre? A condução dos trabalhos. A condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, sem naturalmente me querer imiscuir na gestão que o Sr. Presidente faz dos trabalhos, o Sr. Presidente devia alertar o Sr. Deputado Marco Claudino, neste caso em particular, que a forma como se dirige a um partido político, que é o 3º maior partido político nesta casa, não se coaduna com os princípios democráticos que o Sr. Deputado aqui invocou. Isto porque não vamos confundir imobilismo com facilitismo, que são conceitos perfeitamente diferentes. E o facilitismo dá no que deu. É que tivemos, à custa dos facilitismos, primeiros ministros a ser presos, não sei quantos arguídos no tutti-frutti, e vamos continuar assim enquanto houver facilitismo. E sim, eu não vos interrompi, sejam educados, por favor. Sr. Presidente, como eu estava a dizer, e para concluir muito rapidamente,
para concluir muito rapidamente. Conclua, Sr. Deputado, por favor. Vou concluir, Sr. Presidente. Conclua, por favor. É inadmissível que o Sr. Deputado Marco Laudino venha aqui apontar um dedo a um partido e falar de radicalismos, e sim, nós preferimos ser radicais a ser cúmplices. E está dito o que tinha para dizer. Muito obrigado. Sr. Deputado, a interpelação à mesa, na minha apreciação, não fez sentido, porque eu ouvi com atenção a intervenção do Sr. Deputado Marco Laudino e entendo que o Sr. Deputado Marco Laudino expressou a opinião que quis expressar. Não utilizou termos nem linguagem exagerada e, claro, expressou uma opinião que claramente não está de acordo com a opinião do Sr. Deputado, mas isso é uma constante nesta Casa. Portanto, a interpelação à mesa não fazia sentido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, agora sim para uma intervenção no âmbito da segunda ronda, dispõe 2 minutos, Sr. Deputado. De forma muito sucinta, o Sr. Deputado Marco Laudino, se me é permitido, antes de falar, intervir e questionar a doutora Sara Matos, dizer-lhe que isto não é uma questão de ADN, isto é uma questão factual. O relatório do Tribunal de Contas que eu me referi é posterior à vinda da doutora Sara Matos a esta Casa. E, portanto, como é posterior e é de outubro, e tem dias, e como sabe, esta semana também a imprensa falou, por causa da publicitação da publicação em Diário da República, é lógico que isto é evidente e mexe com a missão. E com, aliás, a doutora está a abanar com a cabeça, concorda comigo, ainda bem que o faz, e, portanto, não há aqui questões diferentes. Há aqui o interesse e a defesa do interesse público. E é isso que nos preocupa, porque o Tribunal de Contas alerta, e passo a citar, no site do Tribunal de Contas diz: o Tribunal de Contas continua a alertar para riscos associados às medidas especiais de contratação pública. Isto é o nome desta comissão. Não é? E, portanto, é isto que está em causa. E a função desta Casa, e a minha em particular como deputado, independentemente do partido que esteja aqui a falar, é referir-se ao parecer do Tribunal de Contas datado de 7 de outubro. Se o Sr. Deputado Marco Laudino acha que para isso a gente deve pôr aqui um tapo nos olhos e não se pode falar sobre isto, tudo bem, eu entendo que não fez nada ofensivo em relação ao que eu disse, estamos de acordo. O que eu acho é que nós temos, todos, que ter aqui uma dupla missão. O PRR é para cumprir, todos temos que encontrar soluções para, claro, estamos de acordo. E, portanto, eu também estou na comissão eventual e coordeno essa comissão eventual pelo lado do Chega. Mas nós temos é que encontrar soluções para evitar estes riscos que o Tribunal de Contas, ou então o Tribunal de Contas não funciona. E dizer claramente ao Sr. Deputado Marco Laudino, porque parece que não percebeu o que eu disse, a última frase. Sim. O Tribunal de Contas, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse nesta Casa, o atual e o antigo disseram que o visto prévio demora entre 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. E por isso, esse não é o motivo. E eu fiz claramente, e a doutora Sara Matos não respondeu, terminante, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos não, ouvir, o Sr. Deputado vai concluir. Senhora doutora Sara Matos, que isso é importante, concorda ou não com a visão do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que diz que esse não é o problema. Está colocada a questão. É essa a Sr. questão, Deputado. tem que responder. Muito obrigado. Já está quase com 3 minutos, ouviu-se a pergunta. Temos a inscrição do Sr. Deputado Rui Cruz. Sr. Deputado, faz favor, dispõe 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar aqui 2 notas sobre esta segunda ronda. Primeiro, acho que nós devemos centrar aqui a discussão. Esta audição à Comissão Independente de Acompanhamento à Fiscalização das Medidas Especiais da Contratação Pública é o que estamos a fazer. E agora estamos a fazer aqui uma deriva. Porque se nós percebermos o que é que acontecia antes de 2021, e falando nomeadamente em relação ao Tribunal de Contas, e todos nós ouvíamos também muito, e também nós ouvíamos muito aqui as várias entidades que vinham e que se queixavam da burocracia, o Tribunal de Contas também não era isento de queixas, nada isento. Todos nós ouvíamos aqui os autarcas e quem fazia a contratação pública dizer que não conseguia visto no Tribunal de Contas, que arrastava-se uma imensidão de tempo. Vamos lá ver se nos entendemos quanto a isto. O Tribunal de Contas não é propriamente o aqui de El Rei
que é aquele que faz as críticas a todos e que está isento de culpas. Jamais, como diria alguém. E, portanto, vamos lá deixar de pensar que o Tribunal de Contas o que diz é aquilo que... Oh, Sr. Deputado, já falaremos a seguir. Que o Tribunal de Contas é aquele que o que diz é o que é verdade quando dá jeito ou chega. Quando dá jeito ou chega, porque quando não dá jeito já não é assim. Esta comissão foi criada precisamente para fiscalizar aquilo que era uma emergência nacional, que era fazermos as obras que eram urgentes e que tinham um timing no tempo, que resultaram da pandemia, era preciso fazer obras num período curto, era preciso agilizar os procedimentos e esta comissão foi criada para as fiscalizar. Só não entende quem não quer e é para isso que esta comissão independente está aqui para monitorizar essas medidas. Agora, uma nota que eu vos vou dar. Eu fui 10 anos autarca e também sei o que é a burocracia. Depois de 2026, esta casa e todos nós temos que revisitar a burocracia, porque a burocracia mata este país, incluindo o Tribunal de Contas. Disse e terminou no tempo certo. Senhores deputados, se me permitem, se quiserem, vamos ouvir a doutora Sara Matos, que é indigitada, dispõe de 6 minutos. Sr. Presidente, em que pode... um esclarecimento rápido. Esse esclarecimento já foi, Sr. Deputado. Não. Sobre a condução dos trabalhos. Qual é o problema da condução? Permitir... Sr. Deputado. 10 segundos. Sr. Deputado, não... Sr. Deputado, desculpe, olha, eu vou-lhe explicar porquê. Como imagina, não tem razão de ser com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem razão de ser com a condução dos trabalhos. E, portanto, digamos que os motores neste momento começaram a aquecer. Certo? Portanto, adelante. Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Sara, tem 6 minutos para responder às questões e pode tirar as conclusões, considerações para finalizar esta audição. Faz favor. Sr. Presidente, muito obrigada. Senhores deputados, respondendo aqui, ou procurando responder aqui aos reptos que, não a mim, mas foram dirigidos aqui à mesa, o que é que diria? Não me cabe, e salvo devido respeito, não me cabe pronunciar-me, como de certo compreenderá, sobre declarações de outros, enfim, de Presidente do Tribunal de Contas ou de outros decisores públicos, outros gestores públicos, outros responsáveis aqui por altas instituições e por um órgão de soberania como é o Tribunal de Contas no nosso país e, portanto, enfim, conhecemos os posicionamentos e são públicos de cada uma dessa instituição e de outras relativamente à bondade de algumas medidas, à possibilidade de se flexibilizar alguns regimes. É certo que este Tribunal logrou publicar, de facto, esse relatório em que pinta um retrato, enfim, não propriamente colorido, da contratação pública no seio das medidas especiais de contratação pública, sendo de assinalar, em todo o caso, que não o faz nos mesmos moldes para a contratação pública genericamente com assento no Código dos Contratos Públicos. Portanto, só o faz para enfim, um segmento muito contido de uma fatia aqui de nossa contratação pública portuguesa. E, portanto, também é outro aspecto aqui que sinalizaria. Já o INPI também vem publicando sempre relatórios sobre a contratação pública, já aquela sujeita ao regime geral do Código dos Contratos Públicos, com, enfim, resultados e também em linha com os findings também do Tribunal de Contas Europeu, em linha com esses resultados e que também não pintam o melhor dos cenários, quer quanto ao recurso a procedimentos fechados, quer quanto à ausência de concorrência. O Tribunal de Contas Europeu, convém lembrar, concluiu numa análise entre 2011 e 2021 que havia um recuo efetivo nas condições de concorrência entre os operadores jurídicos dos Estados-membros. E, portanto, isto é um cenário, no mínimo, desolador. Ora, pela nossa parte e pela parte que me toca aqui nestas funções que conto desempenhar para este novo mandato, o que direi é que
sempre apostarei na capacitação dos profissionais aqui da contratação pública, em particular, há pouco, isto são tantas, enfim, tantas sugestões e tantas questões que algumas vão ficando por explorar, mas há pouco ainda vários dos senhores deputados aqui presentes se referiram à necessidade de se apostar aqui na administração local. Naturalmente que os municípios são das entidades que mais, enfim, mais interesse têm em dinamizar aqui a contratação pública portuguesa, quer quanto ao setor da habitação, por exemplo, quer também na corrida, verdadeira corrida à execução dos fundos europeus que importa executar. E, portanto, o que pretendemos fazer, e é algo que também já ficou sinalizado noutras audições, o que pretendemos fazer, e já está inscrito no nosso plano de atividades para este primeiro trimestre de 2025, o que pretendemos fazer são ações de formação em parceria com as CCDRs e com, designadamente, a Associação Nacional de Municípios, com quem lidaremos de perto para a dinamização destas iniciativas. Portanto, mais uma vez, volto a frisar, a questão de se pensar nas soluções para o problema a duas velocidades. Dizia, a duas velocidades. Por um lado, no imediato, e procurando-se aqui o que diria serem estes paliativos de resposta e de procura e foco aqui na celeridade e na flexibilização dos regimes de contratação pública. E, por outro lado, noutra velocidade e mais no tal exercício da autorreflexão mais profundo também, pensar que melhorias é que podemos introduzir neste regime e pensar que é preciso, porventura, apostar numa maior capacitação dos profissionais, numa maior aposta, enfim, na eliminação dos entraves possíveis e condizentes, evidentemente, com a lei, com o Estado de Direito que conhecemos, mas a eliminação dos entraves possíveis à burocracia que é própria deste regime da contratação pública. Ora, da minha parte, o que faremos também, o que farei, é dinamizar e mobilizar aqui esta comissão, e sendo este também um órgão colegial, importa também enfatizar isso, mas nesta colegialidade, peço desculpa, eu estou a olhar ali para o cronómetro, mas, portanto, neste espírito, como dizia, de diálogo, procurar soluções que possam servir o país e servir o regime da contratação pública nacional. Na nossa, claro, no nosso específico campo das medidas especiais de contratação pública, evidentemente, mas procurar eliminar, porventura, algumas resistências que ainda se encontram relativamente à utilização desse regime. Algumas fruto, porventura, também de desconhecimento, outras próprias de uma cultura enraizada de, enfim, aversão aqui à mudança. Enfim, da minha parte concluiria agradecendo mais uma vez aqui todas as interpelações, sugestões de melhoria e o diálogo frutífero que tivemos. Muito obrigada. Doutora Sara Matos, meus parabéns pela audição e agradecer a disponibilidade que também teve para partilhar connosco o seu pensamento sobre estas matérias. Não há relatório, não é produzido relatório, não é o caso que se impõe e, portanto, na sexta-feira irá ser alvo de deliberação da Assembleia da República, através de votação, e isso concluirá o processo da sua nomeação. Muito obrigado, bom dia. Senhores deputados, vamos seguir já com a reunião ordinária que temos.